Fala pra ninguém não. O segredo entre nós aqui. Eu sei que se tivesse uma maquininha do tempo, que você pudesse voltar no tempo, tem uma pancada de decisões que você teria feito diferente, não é verdade? Ainda tem aquela conversa, né? Eu não me arrependo de nenhum tipo de decisão errada que eu tomei, porque elas me trouxeram até aqui. Para de baboseira. Eu sei que você mudaria muita coisa, né? Para você, cristão ou não cristão, nós temos algo em comum, muito em comum. Nós queremos tomar cada vez mais decisões corretas. Ou seja, tem muitas decisões que nós tomamos na vida que são decisões erradas, decisões ruins, decisões que nos atrasam, decisões que fazem mal para nós. E você sabia que mesmo você, tendo Jesus, mesmo você tendo a presença do Espírito Santo em você, isso não transformou você em um super crente. E aqui eu deixo uma pergunta para você. Você já é batizado nas águas? Depois do seu batismo, você já pecou? Você já errou? Já pisou na bola? Sim, né? Com certeza. Só que essa consciência de saber que eu e você, mesmo tendo Jesus conosco, mesmo tendo a presença do Espírito Santo em nós, não nos transforma em super crentes que nunca mais vão errar, nunca mais vão pecar, nunca mais vão tomar decisões erradas. Essa consciência não é uma muleta, não. Para você viver errando, viver usando isso como desculpa. Eu não sou um crente perfeito, eu tenho a minha carne é fraca. Até porque, lá em Tiago capítulo 1, versículo 12, a palavra diz assim: Bem-aventurado o homem, mais do que abençoado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, ou seja, ninguém que é tentado nas suas tentações aí, pensa comigo. Aquelas paradas que você luta. Você não pode falar assim, Deus está me tentando aqui, pelo amor de Deus, Deus está me trazendo uma tentação. Por quê? Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. E você é tentado pelos seus próprios problemas, pelos defeitos inerentes à carne. Então você entendeu que a tentação não vem de Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação senão humana, ou seja, todas as tentações vêm da parte humana. Porém, fiel é Deus. E sendo Deus fiel, Ele não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também meio de saída para que a possais suportar. Todos os erros que nós cometemos, Deus sabe que você consegue avançar sobre esse erro. A graça de Deus nos deu esse presente e faz com que eu e você possamos lutar, resistir no maligno. Então, não é desculpa, beleza? Para com esse papo aí que eu tô fragilizado espiritualmente, pequei, errei, caí. Não. Você pode avançar as tentações, mas essa consciência de saber que mesmo depois de você ter Jesus, mesmo depois de ser batizado, você pode continuar tomando decisões erradas, é como um colete à prova de balas. Não é uma muleta, é um colete no qual te deixa preparado para lutar, para avançar contra o mal. É uma consciência. Isso significa que eu e você precisamos estar em alerta sempre. Vamos tomar decisões mais assertivas, mais corretas, mais parecidas com o que Jesus tomaria? Bora! O que eu quero ler com vocês está lá em Mateus 26:36, que é Jesus no Getsemane. Leia comigo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Observe que interessante. Nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, aquele que se entregou no madeiro por nós, como um cordeiro emudecido, conduzido ao abate. E Jesus aqui, em um momento que a sua humanidade grita, Jesus 100% homem e 100% Deus, a sua parte humana grita, dizendo algo para os céus. Deus, se for possível, afasta de mim. O que isso significa? Todo esse processo que eu preciso passar, ou pule ele, faça de outra forma. Isso é o que eu quero. Isso é o que a minha carne me diz para lhe pedir. Mas contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Pode parecer simples demais, pode parecer piegas, mas a melhor decisão é você buscar decidir o que é a vontade de Deus para você e não a vontade da sua carne para você. Quando você pensar dessa forma como Jesus, em todas as decisões,
Vai namorar? Tá escolhendo o crush? Você tá escolhendo um carro novo, uma casa nova? Peça ao Senhor, paga para ver. Você nunca fez isso? Começa a fazer. Deus, olha só, a minha vontade é essa. Mas qual que é a sua vontade? Esclareça para mim. O Espírito Santo está em mim. Então, confirme em meu coração ou traga uma pessoa para confirmar isso que eu estou pedindo ao Senhor. O nosso Deus é um Deus que sempre falou com a humanidade. E esse Deus está vivo, inclusive Ele está falando com você através desse vídeo. E você pode usar esse vídeo para que Ele fale com outras pessoas, evangelizando assim o nosso mundo. Esse é o intuito desse canal. Eu quero dizer algo para você com todo o carinho do mundo. A partir do momento que você, como humano, colocar à frente somente os seus desejos, as suas vontades e se esquecer que existe um Deus que lhe conhece, um Deus que te formou e um Deus que sabe quais são as melhores decisões para você, se você fizer isso, eu te garanto que a maior parte das suas decisões serão decisões erradas, que vão prejudicar você, te atrasar e também te colocar perto de pessoas que não são as pessoas certas para o propósito que Deus tem para sua vida. Mas eu lhe garanto que se você fizer como Jesus, o que nós lemos no Getsemane, olhar para Deus e falar: Deus, eu tenho uma vontade aqui carnal e humana, mas seja feita a sua vontade. Esclareça, faça a sua vontade. Desenhe a minha vida conforme a tua vontade. Lembro quando eu e a minha esposa fomos começar esse caminho do ministério, a servir a igreja. Meu sogro, que é o nosso pastor Arão Xavier, nos procurou para nós termos uma conversa antes da gente ir para o seminário, antes de nós irmos para a escola bíblica. E ele perguntou assim: olha, vocês têm abertura ao ministério, Deus tem colocado no meu coração algumas coisas, nós já servimos em algumas áreas da igreja. E eu lembro de uma frase que a minha esposa falou, e isso nós falamos até hoje: nós estamos abertos ao que Deus tem para nós. Mesmo que, se o que Deus tiver para nós não seja o que está na nossa vontade humana, nós estamos abertos ao que Deus tem para nós. E tudo que Deus quer, que eu e você não só escutemos a voz dele, mas que eu e você possamos obedecer a voz dele. São duas coisas diferentes. Muitas pessoas ouvem a voz do Espírito Santo através de um sentimento, através de uma direção, através de pessoas, através da palavra de Deus. Mas nem todas as pessoas avançam para o próximo estágio, que é ouvir e obedecer. E obedecer é muito importante, porque obedecer demonstra que o seu coração abre mão da sua vontade humana para viver a vontade do céu. Eu quero finalizar esse vídeo lendo para você João, capítulo 14, versículo 15. Eu sei que você diz que ama Jesus, que ama o Senhor, e olha o que a palavra fala para nós que amamos a Ele. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, as minhas ordenanças. Eu e você, o amor que nós temos por Deus faz com que nós passemos a obedecer a Ele. E que a cada dia mais você possa viver uma vida como Jesus, que as decisões suas sejam como as decisões dele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com todos aqueles que você ama. Eu te garanto que tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem de Deus. Deus abençoe você, Mateus aqui, até o nosso próximo vídeo.